Boa noite, pessoal. Eu sou a Nath e você está assistindo mais um episódio do GrilliCast. Gente, hoje nós vamos falar de um tema muito importante para nós e para as famílias, com certeza, que é como de fato a escola acompanha o desenvolvimento das crianças. E para isso eu trouxe dois professores muito legais da nossa escola, que é o professor Adriano. Olá, pessoal, boa noite, obrigado pelo convite. E a Pro Priscila. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Pessoal, eu queria começar, eu acho que com a pergunta mais importante da nossa conversa, que é como vocês de fato acompanham o aprendizado individual das crianças no dia a dia. Bom, eu acho que assim, Nath, o desenvolvimento da criança ele não pode ser avaliado somente pela prova, né? Eu acredito muito que, por exemplo, chega no dia da prova, às vezes você está nervoso, às vezes você não está num bom dia. Então, claro que a gente cria toda uma estrutura para fazer essa avaliação. Eu, por exemplo, né, sou professora dos anos finais ali do Fundamental 1, que seria o quarto, quinto ano. Então, a minha avaliação, ela parte, por exemplo, da entrega da lição de casa, da participação ali, se o aluno ele consegue socializar bem com a turma, né, se ele é engajado nas produções. Tem a questão dos trabalhos também, das entregas. Então, tudo isso é um combo que é somado, logicamente, com a nota da prova, né? Ela não é mais importante, mas ela também é importante. E aí, o final disso tudo é o resultado ali do desempenho daquele bimestre. Na realidade, a prova, ela é um processo, né? Eu tento deixar isso muito claro para eles, porque nas aplicações de provas eu percebo muito nervosismo, né? Sempre aquelas perguntas se eu vou sair bem, se a prova está muito difícil, se não está. E eu acho que a questão aí é sempre a gente mostrar para eles que a prova é como se fosse um filme, né? A vida escolar deles é como se fosse um filme. E a prova, ela é só uma cena desse filme, né? E eu tento deixar isso muito claro para eles. O grande desafio aí, nesse quesito, né? É mostrar para eles a importância da participação deles durante as aulas. Porque senão o aluno ele fica muito focado no que vai acontecer no dia da prova, mas o comportamento dele nos outros dias acaba se perdendo, né? Sim. Então eu tento fazer uma avaliação baseada no comportamento, na forma que eles lidam com os professores, né? Como eu trabalho com Fundamental 2 e médio, então eu faço muito eles refletirem sobre isso, né? Sobre o comportamento deles, como que aquilo afeta, né, a participação dos outros alunos, né? Eu tento mostrar para eles realmente como a autoavaliação é importante, né? Tanto que quando alguns, né, acabam sendo reprovados, né, e aí vem aquele momento da tristeza, né, aquele sentimento de que eu não consegui atingir o objetivo, né? São os melhores momentos que tem, porque é ali que a gente consegue colocar em pauta realmente tudo que deixou de ser feito, o que poderia ser feito ou não foi, e não foi, e aí a gente consegue revalidar, né, essa forma de pensar, para que nos próximos bimestres eles possam se desenvolver de uma forma mais contínua, né, sem que passem por esse processo de depressão, né, no período da prova. E dessa forma também eles vão criando consciência, né, e responsabilidade também, né, entender que, por exemplo, não adianta eu passar o bimestre todo sem fazer as minhas entregas, né, sem ter ali a autonomia, a responsabilidade com a escola e chegar no final eu correr para tirar uma nota muito boa na prova. A gente teve exemplos claros, eu já tive exemplos claros de alunos, por exemplo, que foi muito bem na prova, mas que acabou ali tirando uma nota final um pouco mais baixa por conta dessa falta de participação, né? E o E acho contrário. desculpe, acho que é importante salientar, por exemplo, quanto a prova e o resultado dela é um campo muito frutífero para você escolher o que precisa ser trabalhado, né? Como é isso para vocês? Na verdade, assim, o contrário também acontece do que a professora falou. Então, existem alunos que durante as aulas eles são muito bons, né? Eles conseguem se engajar no tema, conseguem ter uma boa participação e a gente acaba avaliando eles por isso também. A prova em si, ela acaba se tornando só uma questão burocrática até, né? Porque eles enxergam ali naquela nota vermelha, né,
como se aquilo ali representasse o processo de aprendizado deles. Sim, Se eu aprendi ou não aprendi vai depender do quanto eu tirei na prova, mas essa não é a verdade. A sim. grande verdade é que a gente consegue sim avaliar eles de outras formas, e aí, complementando o que a professora falou, esses alunos eles percebem realmente que o aprendizado deles ele depende realmente do que eles estão fazendo em sala, no dia a dia, num contexto geral, do que só o que eles estão respondendo na prova. Só que para deixar isso claro para os alunos, e aí entra essa questão, a gente precisa realmente contextualizar para eles, né? Porque se o professor ele é o primeiro a cobrar, né, e ameaçar muitas vezes o aluno com a prova, olha, fica quieto, senão você vai tirar uma nota ruim na prova, né? A gente acaba colocando isso na cabeça deles, né? E muitas vezes os próprios pais, né, a própria família acaba fazendo isso também. A gente vai falar isso mais à frente também. Eu recebi já, na minha carreira, por exemplo, criança de segundo ano desesperada e a mãe no portão, tipo, antes da criança fazer a prova, falando: "Ó, você tira 10, você presta atenção". Você já está acabando ali com a mente, com a concentração da criança. E acho uma coisa legal a gente falar também que na prova a gente não trabalha só a habilidade de responder, a gente trabalha outras também, né? A questão da calma, da atenção. E o preparo da prova, ele tem muito a ver com tudo que eles fazem no dia a dia, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco mais dessas outras coisas que a gente avalia. O que vocês avaliam no dia a dia de vocês que não é a prova, né? Olha, eu acho, no meu dia a dia, eu acho que uma das minhas principais avaliações é a observação. É você ali observar o aluno com atenção e você ter uma escuta atenta também para o que está acontecendo dentro da sala de aula, né. Fica muito claro que quando eles engajam ali na fala do professor, ou até mesmo eles aprendem também em pares, né, com seus próprios pares, eles conseguem desenvolver muito melhor o assunto, né. Então, eu tenho muito hábito, por exemplo, de fazer trabalhos em grupos, né, porque eu acredito que o trabalho em grupo, ele traz, assim, uma gama de observações no tanto que você vai lidar com o outro, né, como você vai ali dialogar o que precisa ser feito, porque a decisão de fato precisa ser tomada em grupo, não é uma avaliação individual, né. Eu gosto muito de avaliar também, por exemplo, no sentido do desempenho do aluno em relação ao próprio aluno, né. Eu tive casos, por exemplo, de aluno que no bimestre passado ele teve uma nota, vou jogar a prova aqui, uma nota de prova muito baixa, esse bimestre não conseguiu alcançar a média, mas mesmo que foi baixa, a nota subiu, Ele né. evoluiu em outros Ele evoluiu, aspectos, né? exato. Então, é uma preocupação minha também, nesse momento, de chegar para o meu aluno e falar: "Olha, você, por mais que você não alcançou ali aquela média, olha o tanto que você evoluiu", né, para que isso gere autoestima nele também Sim. e ele consiga, né, evoluir cada vez mais. Então, além dessa observação, né, atenta e dessa escuta, eu acho que uma forma de avaliação também é esses feedbacks, né, que a gente vai dando ali para o No aluno e processo, né? esse processo e o retorno que a gente vai observando, né. Já tive muitos alunos que eu precisei sentar, conversar seriamente, falar: "Olha, você precisa melhorar um pouquinho sua entrega, presta mais atenção na faz isso, faz aquilo", né. E eu consegui perceber, assim, que ouviu, né, ali a dica, o conselho e o esforço. Então eu acho que o esforço também a gente vê as crianças se esforçando, é um grande ato também de observação e de avaliação, né, para quando eu for colocar lá na nota, eu considero isso bastante também. Sim. E para você, Pro? Eu concordo com a professora. Eu acho que o cumprimento de prazos, a responsabilidade dentro de sala de aula. Tenho alunos, por exemplo, que antes da prova, eles me trazem uma revisão para eu olhar a revisão e dizerem para mim: "Olha, professor, vê se a revisão tá ok. Será que Nossa, que legal, eu né? vou me sair bem?" E eu Tem o avalio isso. engajamento aí, né? Isso, exatamente. Na questão dos prazos, né, até na questão mesmo, as provas, elas têm algumas orientações, né. Então, por exemplo, não faça a prova a lápis e algumas outras orientações. Então eu reparo se os alunos eles prestam atenção nessas orientações, né, o cuidado também com os outros amigos, né, porque eu vejo que muitas vezes antes da prova eles sentam todos juntos e ali durante a revisão um ajuda o outro, aquele que tem mais facilidade acaba ajudando aquele que tem menos facilidade, e aí isso envolve também o trabalho em grupo. Então acho que tudo isso, né, é um contexto, que serve para a gente avaliar como que a pessoa ela age, né,
perante aquele meio social em que ela vive. Sim. E é o que interessa para a gente, na verdade, Sim. porque o aluno, ele não é um depósito de informações, então não adianta ele estar muito bem ali na questão acadêmica, mas socialmente ele não tem um bom desenvolvimento. E a gente conhece, acho que todo mundo já conheceu em algum momento na vida, até na universidade, né? Professores que têm muito conteúdo, mas não falham assim drasticamente no trato com as pessoas. Então não adianta. Eu acho que tudo isso que vocês falaram, na verdade, cria e desenvolve habilidades neles que é para a vida. Eu percebo a diferença, não sei se vocês veem da mesma forma, de como era pra gente na escola. A gente tinha muita facilidade de fazer trabalho em grupo, de interagir, de abrir mão. Hoje em dia, para eles é muito mais difícil. Tanto que tem famílias que até pedem para a gente não fazer trabalho em grupo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, como é para vocês? A gente está passando agora, por exemplo, pelo projeto de linguagem, que é um projeto que abarca todas as disciplinas, apesar de ser ligado muito à literatura. Quantas habilidades a gente trabalha ali no grupo, né? Por que que vocês defenderiam, assim, como vocês defenderiam um trabalho em grupo para que as famílias entendam o quanto isso alcança e que a apostila não vai alcançar isso, a prova não vai alcançar isso, né? Como vocês defenderiam, assim, o trabalho em grupo? Eu assim, o trabalho em grupo para mim, eu acho que é uma das melhores formas de se trabalhar, né. Tanto que, se você olhar as minhas salas de aula, ou eles estão sentados é muito difícil eles estarem sentados individualmente. Ou eles estão em duplas, ou eles estão em trios, ou a gente vai fazer ali um trabalho em grupo. E como eu citei anteriormente, eu acho que o trabalho em grupo ele vai desenvolver habilidades, como você falou, que a prova ali, só o passar do conteúdo não vai desenvolver, né. É o você lidar com o outro, ouvir o outro, né, saber ali conseguir, né, ter inteligência emocional para muitas vezes ouvir algo que você não vai querer Ou abrir mão, ouvir, né, ou da abrir sua... mão exatamente da sua ideia, né. Eu acho que vai desenvolver ali a empatia, né, no sentido que às vezes tem uma criança ali que vai ter um pouco mais de dificuldade para se expressar, para falar sobre o que pensa, sua opinião, então você acaba desenvolvendo empatia no sentido de que, poxa, meu amigo tem dificuldade, mas eu vou aqui prestar atenção no que ele está dizendo, né? Você desenvolve essa coletividade, né, de ajuda, né, ao outro, e eu acho muito potente porque quando você aprende, eu acho que a melhor forma de se aprender, na verdade, é você trocando Interação, né? essa ideia, é essa interação, né? Eu acho muito mais eficiente do que, por exemplo, o professor posto ali só passando conteúdo. Acontece muitas maneiras dessa forma, acontece porque às vezes é preciso, mas quando você devolve isso para as crianças e elas vão ali pesquisar juntas, raciocinar juntas, conversar: "Ah, eu tive essa ideia. Ah, mas eu pensei assim", você acaba descobrindo outras maneiras, né, outras ideias, outras formas de pensar, e eu acho que isso desenvolve muito melhor. Então eu acho que o trabalho em grupo, ele é bem potente. Eu consegui perceber alguns avanços nas turmas que eu consegui desenvolver melhor esse trabalho em grupo, e eu pretendo continuar desenvolvendo, porque eu achei, muito dinâmico, né. Ele é isso, ele é dinâmico e ele traz muitas habilidades, né. A gente vive numa geração hoje em dia, acredito eu, né, na minha observação, assim, é particular, muito individualista, né. É muito só você, você vai fazer só para você, ou se você vai fazer alguma coisa, o que que eu ganho em troca? Então você precisa ganhar alguma coisa para você poder fazer outra coisa. Então eu acho que o trabalho em grupo ele quebra um pouco isso também, né. Algumas vezes eu coloco: "Ah, a nota não é só individual, nota é em grupo também", então eu falo isso para eles: "Eu estou observando também como vocês estão se relacionando com o outro, né". Isso já serve de alerta para você prestar atenção, e eu percebo que eles prestam atenção nisso, né, porque o pós, né, o pós-trabalho, o resultado, muitas vezes eu consigo observar, às vezes tem algum conflito na sala, de alunos falando: "Ô, não faz isso, né, você tá percebendo, vamos supor que ele não tá gostando do que você tá falando". Então, eu acho que essa empatia começa aí, e ela não para aí, né, ela escorre pelo cotidiano das crianças em sala de aula. Como professor de sociologia, um debate que ele é sempre muito frequente nas minhas aulas é se o indivíduo ele molda a sociedade ou se a sociedade molda o indivíduo, né. E eu sempre tento mostrar para eles esse papel dessa dinâmica social, porque muitos alunos eles são realmente, bastante individualistas
eles deixam isso claro durante as aulas, e aí surge aquela dificuldade de fazer um trabalho em grupo e o aluno ele não quer ir lá na frente, ele não quer falar, e eu percebo que isso muitas vezes parte da própria família, Sim. né? Porque a família, ela é o aprendizado primário, né? Ele é o momento primário, a socialização primária que o aluno tem. Eles chegam a pedir, né? Às vezes tem um em grupo, eu vejo bastante com vocês, com o ciclo de vocês. Ah, não, mas eu quero fazer sozinho. Quero fazer sozinho, né? E aí tem um momento, né, onde o professor ele chama esse aluno de lado e conversa, tenta entender esses motivos, né? E até nisso gera aprendizado também, porque às vezes o aluno ele se abre um pouco mais, ele fala alguns aspectos que a gente não consegue observar, né? Então ele diz um pouco sobre a timidez, ele diz um pouco, de repente até sobre algum trauma que o aluno E tenha, né? sempre tem alguma coisa a mais, né? Exatamente. Nunca é só ali o que ele está mostrando. Toda a reação, na verdade, ali do aluno é alguma coisa que se a gente pesquisar ali, conversar, a gente vai encontrar, sempre é algo a mais. Com certeza. E a maioria deles tem alguma coisa a mais. Principalmente no momento da adolescência, porque é um momento de descobrimento, né, é um momento que eles estão tentando, estão passando por uma série de pensamentos intrusivos, né, e reflexões que eles precisam fazer, e o papel do professor nesse momento é justamente guiar o aluno nesse caminho. Então o trabalho em grupo, ele envolve muito o trabalho com essas habilidades, né, não é só, novamente falando, a questão de você depositar uma informação, de eles aprenderem um conteúdo, isso também faz parte, mas o principal é como eles vão trabalhar ali no coletivo, né? E isso se reflete quando a gente vê essas feiras, né, literárias, feira de profissões, onde eles se reúnem, eles brigam, eles discutem, eles tentam chegar numa solução, e aí quando eles não chegam nessa solução, eles vêm para o professor para tentar dar um veredito, tentar Para decidir mediar a aqui. Mas até situação. esse conflito, olhar de fora é gostoso, né? Porque eles Exatamente, estão se movendo. exatamente. E eu queria falar um pouco sobre o quanto a gente, às vezes não, sempre, né? Tem que adaptar esse nosso olhar para avaliação e para observação de acordo com a idade. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham, por exemplo, você que está nos anos finais ali dos anos iniciais, né? Quartos e quintos anos. Como você desenvolve esse acompanhamento com eles para essa faixa etária? O que você espera deles, né? O que você quer desenvolver neles nesse momento? Assim, eu acho que cada faixa etária, né, obviamente, ela tem um marco ali de desenvolvimento, né? Então a gente sabe que, ó, a gente para tal idade a gente já espera isso, a gente espera tanto, né? Acho que nas minhas turmas, eu busco que eles tenham autonomia, né? Eu acho que talvez seja ali um dos principais caminhos ali que eu tento desenvolver com eles é a autonomia, porque ainda mais no quarto ano, eu sinto que eles chegam muito amarrado ali, às vezes numa autorização minha, por exemplo, do que Para fazer, tudo, para né? tudo. Vai responder uma questão, mas como que mas o que que essa questão aqui está pedindo? Leia, né? Veja se você consegue entender primeiro. Então, eu busco muito essa autonomia. Só que essa autonomia muitas vezes não é simplesmente eu esperar que ele vai desenvolver sozinho, né? Ela precisa ali de mediação, ela precisa ser orientada, né? Então, muitas vezes, eles não sabem, por exemplo, dar um exemplo básico, manusear o caderno, eles não sabem escrever no caderno Para se encontrar para depois, se né? encontrar depois, então acho que é o comecinho, né, às vezes a gente vai destrinchando ali, a gente começa ensinando, ó, o caderno a gente usa assim, faz assim com a linha, usa tal caneta, faz desse jeito, a gente vai ensinando ali, vai mediando, e a gente busca, né, que eles, ao longo do tempo, consigam depois fazer isso sozinhos. Porque quando chega lá no F2, né, essa autonomia ela vai ser muito mais cobrada. Sim. Lógico, né, não é igual, você não vai Isso a cobrar igual gente de um sexto conversa ano, muito com as famílias disso, do né? ensino médio. Tem ali as suas disparidades, mas o caminho ele vai sendo trilhado desde cedo. E eu acho que, não só no quarto ano, né, eu acho que a busca pela autonomia, ela vem em todas as idades, Sim, com graus de complexidades diferentes, né? sim. Mas o que eu busco dos meus alunos é isso. Nesse primeiro momento, né, nesse primeiro semestre, o que eu mais peguei no pé ali em trabalhar foi na questão de, ó, gente, por exemplo, é para fazer tal página. Ai, Pro, você não vai ler com a gente? Não,
Você vai ler, sim. Leia sozinho. Se você não entender, tá tudo bem. Estou aqui, eu posso te ajudar, posso te orientar. Mas primeiro vocês precisam buscar entender sozinhos, né? Isso, obviamente, lá em fevereiro, nossa, não andava. Parecia assim, ó, que você fica, meu Deus, o que que eu faço? Mas hoje eu já percebo isso com muito mais leveza. Se eu chego na sala, até nas salas de quarto ano, gente, hoje a programação do dia é isso, então eu queria que vocês lessem tal página, fizessem tal atividade. Ah, tá bom, pronto. Sabe, sem reclamar, sem falar: "Ai, mas eu não E é consigo". gostoso ver isso, né? É muito legal ver isso. E isso vai crescendo, né. Se no primeiro momento eles tentavam somente fazer a leitura: "Ah, mas eu li e não entendi". E aí eu vou lá e explico. Hoje já é diferente, eu leio, eu já entendo, e aí você só vem me perguntar: "Eu entendi certo? Tá, meu Sim. caminho é esse mesmo pro" é isso. Então e a felicidade que eles ficam em entender também, né, que: "Nossa, eu tô conseguindo fazer sozinho". Tanto que hoje já chegou dias, assim, de eu falar: "Gente, agora a gente vai fazer tal coisa. Ah, a gente pode fazer sozinho hoje?". Então eu acho que isso é um processo, né. Mas eu acho que a autonomia nessa primeira avaliação é primordial. Sim. Adriano, com tudo isso que a Pri falou, eu tô o tempo todo pensando, a gente vê de fora o quanto isso para as famílias é muito chocante, né? Porque nos anos iniciais, o papel da professora é muito maternal ainda, né? De acolher, direcionar. E não que a gente não faça isso também depois, mas as coisas mudam e as demandas são muito maiores. Por exemplo, no quinto ano, as famílias vão se assustando, porque a quantidade de lições é maior, tem duas professoras. E aí eu sempre explico para as mães que isso é muito importante para o próximo passo. Por que é importante, professor, para o próximo passo? Então, a autonomia, como a professora falou, é muito importante nesse processo, porque os pais, normalmente, eles acompanham, né, no Fundamental 1, porque eles acham que quando chega no Fundamental 2, o filho ele já não precisa mais tanto de acompanhamento. Ele já tem criado essa responsabilidade, ele perdeu todas as inseguranças dele, então meio que se torna uma responsabilidade da escola, né, trabalhar com aquela criança até o terceiro ano, né? Mas eu tenho algumas experiências, principalmente no terceiro ano, né, onde eles estão se preparando para Enem, para vestibulares, né, aonde se espera, né, que são pessoas que já tenham essa autonomia, que já tenham essa responsabilidade, e mesmo neles eu percebo muitas inseguranças, né, conteúdos, muitas vezes que são batidos, conteúdos que eles já trabalharam, e eles precisam da validação do professor para dizer que aquilo ali está certo ou não está. Então acho que o principal trabalho, né, no Fundo 2 e no médio, nesse sentido, é realmente trazer para eles a segurança de que eles sabem o que eles precisam fazer, Sim, né. Então nas minhas aulas, por exemplo, eu costumo passar o conteúdo para eles, né, e eu digo sempre para eles, eu falo: "A questão do aprofundamento, a questão de vocês se dedicarem para passar no vestibular, numa universidade, vem de vocês. A sim, aula ela tem 50 minutos, né. Então o restante vocês precisam fazer por vocês e não se autossabotar. sim, Então envolve mais um trabalho, de mentoria, do que um trabalho necessariamente, de revisar conteúdos. sim, E tem uma outra questão também que eu acho importante, porque assim, quando eles vão chegando ali no Fundo 2, oitavo ano, nono ano, e aí tem essa passagem para o médio, os conteúdos, né, acadêmicos, eles começam a ficar mais complexos também. E muitas vezes os pais, eles não se sentem também seguros de sentar com os filhos e ajudar, porque pensa bem, seu filho chega e faz uma pergunta, pede a sua ajuda e você não sabe sobre aquele tema para ajudar. Então acho que por isso muitos pais acabam deixando essa responsabilidade para a escola. Só sim. que é como nós comentamos antes, a questão do aluno, na escola não é só uma questão acadêmica, é também uma questão da criação, do desenvolvimento dele como indivíduo perante a sociedade. Então é sim muito importante a participação dos pais, é muito importante que eles trabalhem essa autonomia, essa segurança, mostrar para eles que eles são capazes, né, trabalhar o protagonismo deles, e isso envolve também atividades em sala que o professor pode vir trazendo, mostrando para eles que de repente um aluno que tem mais dificuldade, ele pode ser ajudado por outro aluno que não tenha tanta dificuldade Sim. assim. Eu tenho alunos incríveis, que às vezes surgem debates na sala, e eles me colocam ali numa situação
de saia justa, que eu falo: "Nossa, como que eu vou sair disso?", Sim, né, porque o aluno ele realmente ele se dedicou, ele pesquisou a informação, ele procurou, isso é e ele incrível, né, é o que a gente deseja dele. exatamente, eles precisam perder essa imagem de que o professor ele é detentor de todo o conhecimento, porque na verdade ele tem também uma bagagem que eles trazem, Sim. e isso contribui, né, para o desenvolvimento de todos, é uma troca. Sim, isso é muito legal. E para você, Pro, o que você deixaria, assim, de dica, né, acho que o Adriano deu dicas bem legais aí para as famílias, como você acha que a família pode ajudar nesse processo das crianças de aprendizagem? Assim, eu falei muito sobre autonomia, né, das crianças, mas é importante que a gente entenda também que a autonomia ela vem como um processo e ela é gradativa, né? Não é de uma hora para outra eu não vou ajudar e uma hora eu vou ajudar em tudo, Sim, né? A gente vai observando ali o que a criança ela é capaz de conseguindo fazer sozinha, né? A gente faz isso desde que eles são pequenos, né, desde que eles nascem, a gente vai buscando ali essa autonomia. Mas, às vezes, eu sinto que, por exemplo, ainda mais quando vai chegando próximo ali da idade de ir para o F2, que vai deixando muito, né, essa responsabilidade. E não é isso, né. Eh, a minha fala anterior, né, eu disse que em sala de aula eu busco que eles tenham autonomia de, por exemplo, pegar o material, procurar a página sozinho, conseguir escrever no caderno sem eu precisar colocar na matéria, sabe, conseguir ler uma pergunta e elaborar uma resposta sem precisar do meu auxílio contínuo, mas eles também precisam de mediação, sim. né, foi o que eu falei, eles não tem como eles do nada aprenderem, vamos supor, a manusear o caderno se eu em nenhum momento fui lá e Sim. mostrei para eles, né: "Olha, é assim que faz". Então acho que isso escorre um pouco para dentro de casa também. Muito, né. Né, Tudo que você está falando eu estou pensando nisso, de como é em casa. exato. Por exemplo, você pode dar autonomia, por exemplo, para o seu filho, de perguntar assim para ele: "Hoje tem lição?". "Ah, mãe, tem, a professora", porque eu sempre aviso, né. "A professora avisou, você pode olhar para mim na sua agenda se qual é a lição?". Isso é uma responsabilidade que eles podem ter, Sim, né. Mas existe a responsabilidade da família ali também de reparar o quê? "Nossa, não estou fazendo nenhuma lição, não peguei nenhum trabalho", a responsabilidade de olhar as mensagens e falar: "Ó, você tem isso para fazer. A Pro mandou um trabalho, vamos ver, pode fazer o trabalho sozinho, mas depois eu quero ver como é que você fez. Está entregando o sim, trabalho direitinho? Tá com tudo que a professora pediu?". sim. Então eu acho que é isso, como você fala? Colo com mola, É, colo com mola, né, você dá o colo, mas você também direciona, né. direciona para que eles voem sozinhos, Sim. né. Não é algo totalmente tirado ou totalmente entregue nas mãos, né, mas precisa ter essa dosagem. E eu penso também o quanto tudo isso que você está falando também, perpassa pelas coisas de casa mesmo. Pegar a própria roupa suja, levar no lugar Sim. certo, lavar uma louça, organizar o próprio quarto, tudo isso você está desenvolvendo coisas que vocês falaram de autonomia, de responsabilidade, né. E eu acho que uma última dica, de repente, a gente teria aqui inúmeras, né, mas uma última importante para as famílias é a participação com a escola, né. Estar nos eventos, participar, a gente vai ter um projeto no sábado. Os grandes às vezes falam: "Né, nem ligo", né, só que eles ligam. Uma coisa importante também, que a gente não pode deixar de falar, é essa cobrança que muitas vezes surge em casa também com os alunos, né. Porque realmente, né, você falou colo de mola, né, aquela coisa de você acolher, mas você está criando o seu filho, né, Para para o o mundo. mundo. Mundo e dói, né, Só que mas muitos pais eles acolhem, o filho de uma forma, assim, vou até colocar aqui uma forma um pouco negativa. Porque eu, como pai, eu entendo a preocupação, né, de como que seu filho está acompanhando. Eu ouvia isso muito da minha mãe, né: "Mas você só estuda, sua obrigação é estudar", né. Mas, como eu disse, a gente encara a escola só como um local aonde você tem um conhecimento acadêmico, e não é isso, né. A Sim, escola é um espaço para socializar, a gente vê através da nossa feira literária que vai ter agora, percebemos também na nossa festa junina, né, na nossa feira de profissões, é todo um acompanhamento, são sim, várias questões que perpassam ali a criação, o desenvolvimento da criança, e os pais eles precisam entender isso, né, porque quando o professor ele fala para um pai ou para uma mãe que ele precisa acompanhar o filho, não é que o filho muitas vezes esteja mal na escola, na verdade ele até está bem.
O que ele precisa é melhorar, é trabalhar ainda mais essas habilidades ali que muitas vezes estão dormentes naquela. E às vezes a gente tem alunos, acho que a gente não falou disso, que são muito bons academicamente, mas têm muitas dificuldades sociais ou Exatamente. de se expressar. Então tudo isso só vai ser trabalhado numa grande rede, né? Eu Exatamente. acho que esse acompanhamento ele só dá certo porque são vocês na sala, são as famílias em casa e a gente aqui na escola. Pessoal, acho que nos últimos podcasts vocês puderam perceber o quanto a escola leva muito a sério, não só a aprendizagem da criança, mas também o desenvolvimento de inúmeras habilidades. E a gente precisa muito de vocês nesse processo. Então, perguntem, se comuniquem com a gente, através do CLESAP, através da reunião de pais que é segunda-feira, em todos os processos, venham nos eventos. A gente precisa quebrar esse muro, pular ele e trabalhar juntos a favor das crianças. Então, a gente finaliza assim esse podcast. Queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Prazer foi nosso estar aqui hoje. Gostei muito da nossa conversa, achei bem produtiva. Foi um papo muito bacana. Quero agradecer também pelo convite, né? Eu sei que são ideias muito complexas, é difícil até para a gente transmitir, né? Tudo que é feito em sala de aula não é pouca coisa, Sim. mas com isso eu espero ter ajudado aí as famílias, né? Quem está nos assistindo aí, a ajudar também no desenvolvimento dessas nossas crianças para que a Com gente. certeza. Acho que foi uma grande pincelada aí de tudo que acontece por trás dos bastidores, né? E um grande beijo, até o próximo.